Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Louvado e engrandecido seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Deus a honra, a Deus a glória e a Deus todo o louvor. Já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Augusto, dos seus co-pastores e de todos os auxiliares desta igreja e também toda a membresia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a Deus pela vida da pastora que está também aqui nesta noite. Que Deus continue honrando, abençoando, prosperando e dando sempre vitória nesta terra em nome de Jesus. Pode citar por gentileza, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 42 até o versículo de número 44 para a nossa meditação nesta noite. Eu quero que você empreste a sua mente, o seu coração a Deus e absorva tudo aquilo que Ele tem para falar com nós outros nesta noite, deste culto abençoado, culto da família. Quem encontrou, diga amém. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão brasileiro, aí do Jovem Interativo. Deus continue abençoando ele poderosamente também. Diz assim a palavra de Deus: e tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu sei que todos que aqui já estão já conhecem a história de José, já sabem tudo aquilo que ele passou, todas as provas para ele chegar aonde chegou. Para nós entendermos melhor, a gente voltando no capítulo de número 37, você vê ali quando José estava com aproximadamente 17 anos e como ele já se comportava na presença do seu pai, como ele já tinha uma estrutura espiritual invejada, como ele já trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. E quando a gente vê isso, a gente entende que mesmo ele sendo muito jovem ainda, ele não coabitava com aquilo que é errado. Eu sei que todas as vezes que Jacó ele sentava para ensinar os seus filhos, para falar de Deus, para falar das maravilhas que Deus tinha feito na vida de Abraão, na vida de Isaac e também na vida dele, tudo aquilo que ele ensinava a um, ele ensinava a outro. Todos estavam ali aprendendo da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, é a mesma coisa. Existe apenas um Deus, um Senhor, um Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Não há nenhuma base de salvação fora de Deus, fora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando ele ensinava as coisas do Senhor, todos os filhos estavam ali. Mas a Bíblia diz que José, quando eles estavam ali longe dos olhos dos seus pais, do seu pai, os seus irmãos faziam algo que não era aquilo que o pai tinha ensinado. Fazia algo que não representava uma família sacerdotal aqui nesta terra. Fazia algo que não era digno para alguém que servia a um Deus Todo-Poderoso. Por ele não aceitar essas coisas, quando ele chegava na sua casa, ele procurava o seu pai e ele dizia que os seus irmãos haviam feito algo que estava errado. E alguém que de fato e de verdade entregou a sua vida e o seu coração ao Senhor, esta pessoa, ela nunca vai querer esconder o pecado debaixo do tapete. Ela nunca vai aceitar que alguém que ande com ela, que viva com ela, que aprenda com ela as coisas do Senhor, faça as coisas erradas e queira que ela coabite, que ela aceite, que ela esconda. José era deste jeito, ele era desta maneira. Por isso que quando a gente lê a história de José, a gente entende porque a trajetória dele foi grande, foi árdua, foi dolorida, ele sofreu muitas coisas. E quando a gente vê também na história de José, a gente entende que as perseguições que ele viveu não foi de longe. Começou dentro da sua casa, começou com a sua família próxima, a família que comia à mesa, que dormia no mesmo canto ali, todos os irmãos deles que estavam sempre presentes ali. Foram justamente esses que começaram a ter raiva de José, que começaram a não querer conversar mais com ele, que começaram a se afastar dele, só porque Deus havia sonhado. E quando eu digo que era Deus que havia sonhado na vida de José, eu não estou mentindo. Às vezes, quando a gente ministra sobre José, a gente sempre diz que o sonho era de José, mas não era de José. Aquilo que aconteceu na vida dele era algo de Deus. Porque o que é sonho? Se você perguntar a uma pessoa e essa pessoa me falar, eu tenho um sonho significa uma vontade de realizar algo. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu nunca vi José dizer que ele tinha vontade de ser governador. Eu nunca vi José dizer que ele tinha vontade de se exaltar perante a sua família. Eu nunca ouvi José dizer algo parecido com isso. Então o sonho que José teve, na verdade, era o sonho de Deus na vida dele, já projetando algo que ia acontecer lá na frente, daqui a algum tempo, para cuidar, para zelar, para proteger aquela família. Aquela família que não deu apoio a ele, aquela família que se recusou a falar com ele, aquela família que tiveram raiva dele, porque ele começou a sonhar. E ele começou a sonhar os sonhos de Deus. Uma certa vez José disse, eu tive um sonho e eu quero contar. E todos os sonhos que ele contava era exaltação para ele e humilhação para os seus irmãos. Só que José contava e ele não sabia ali tipo o que significava naquele momento. Ele era muito novo, muito jovem. E os irmãos ficavam irados com isso. Os irmãos ficavam com raiva sobre isso. Outra vez ele disse que tinha tido mais um sonho. E ele contou ao pai, ele contou à mãe, e ele contou aos seus irmãos que estavam ali reunidos. E ele disse, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Quando ele falou isso, aquilo deu um nó na mente da sua família. Até o seu pai repreendeu ele. Disse, José, tenha calma. O que você está sonhando, menino?
Você acha que a sua mãe e os seus irmãos irão se curvar perante você? E eu imagino José dizendo: eu não sei, pai, mas o sonho foi desse jeito, foi desta maneira, porque o sol e a lua representavam o pai e a mãe dele, né? As 11 estrelas representavam os seus irmãos. E ele disse: eu não sei, mas foi deste jeito que eu sonhei, foi desta maneira, foi isto que eu vi. Então ele já estava tendo ali os princípios das visões celestiais, de tudo aquilo que Deus estava projetando para a vida dele, porque tudo tem um propósito de Deus. Aleluia! Quando ele começa a contar essas experiências em sonho com Deus, os irmãos ficam com raiva, não querem mais falar com ele. Os irmãos estavam entendendo que através de tudo que eles analisavam, eles chegaram a uma conclusão: o nosso pai ama mais José do que a nós. Imagine eles reunidos: o Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali. Quando eles se reuniam, eles chegavam a essa conclusão. Você já prestou atenção que o nosso pai, ele ama mais a José do que a nós? E um dizia: eu já percebi isto. O Rubem dizia: eu também já percebi, mas deixa isso para lá. Outro dizia: eu também já percebi, eu também já percebi. E isto foi criando ali uma raiva. Eles não conseguiam mais conversar com o seu irmão, com aquele que era bem jovem, aquele que eles deveriam cuidar, que eles deveriam proteger, porque José e Benjamim eram filhos da velhice, já do seu pai. Quando eles nasceram, seu pai já era velho, por isso que ele amava mais, por isso que ele protegia mais, por isso que ele era um dos mais queridos. Para completar, o velho comprou uma túnica bem bonita, uma roupa bem chique, bem cara. Chega ali com um presente e diz diante de todos os filhos: eu quero presentear a José. Pronto. Isso foi a gota d'água para que os irmãos não quisessem mais papo com José. Eles queriam distância dele, eles sentiram ódio dele, eles queriam a morte dele. E eles tiveram uma oportunidade. Quando eles estavam apacentando o rebanho, que o pai chama José e diz: vai lá onde estão seus irmãos, veja como ele está, leve comida para eles, depois volte aqui e me traga notícias dele. E ele foi. Mas quando ele chegou lá, os irmãos pegaram ele, rasgaram a túnica que ele estava, colocaram ele dentro de um poço, venderam ele a um grupo de ismaelitas que estavam passando ali como escravo. Ele foi levado para o Egito como escravo. Ele foi para a casa de Potifar como escravo, como servo. Os irmãos voltaram para sua casa, mentiram sobre ele, falaram ao seu pai que ele tinha morrido, que tinha encontrado a roupa dele rasgada no meio do caminho, e que ali tinha sangue, só que era sangue de um animal que eles próprios mataram para confundir a mente do pai. E todas as vezes que eu leio aqui a história de José, eu digo: meu Deus, mas como é que Jacó, ele tinha tanta experiência com Deus, por que é que Deus não revelou a ele que José estava vivo, que José não havia morrido, que tudo foi uma armação dos irmãos? E Deus me disse: porque tudo é um propósito do Senhor. E eu entendo que se Deus tivesse revelado a Jacó que José estava vivo, que José estava no Egito, com toda a certeza ele daria um jeito de ir lá e trazer o filho de volta. Mas aí quando chegasse aquele tempo da fome, como é que ia ser? Por isso tudo é um propósito do Senhor. Amém? E ele foi levado como escravo, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele apanhou, mas em todos os lugares que ele chegava, Deus ele sempre honrava ele. Deus ele sempre honrava ele.
ele também nunca esqueceu de Deus. Não importa o que você está passando, o objetivo para você receber a sua vitória no final de uma luta é você não esquecer de Deus, é você lembrar dos ensinamentos do Senhor, é você entender que mesmo passando lutas, mesmo passando provas, o Senhor é contigo, Ele vai te honrar, vai dar tudo certo. Não importa se o inimigo se levanta, e esse inimigo não é de longe, é de perto. E o que mais dói na vida de uma pessoa não é quando você é traído, mas é quando você é traído por alguém que você não espera. O que mais dói na vida de uma pessoa não é alguém chegar para você e dizer: olha, pastora, falaram da senhora para mim, falaram que a senhora não presta, falaram que a senhora é isso e aquilo. O que mais dói não é isso, é saber que quem falou é alguém que você conhece, é alguém que você anda junto, é alguém que você ajudou, é alguém que você senta na mesa, tem um momento de comunhão. Isso é o que mais dói. E José, ele foi traído pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. Você não está isento de maneira nenhuma. Hoje é o culto da família. Então você precisa estar revestido pela presença do Espírito Santo constante na sua vida. Porque senão você vai ter muita raiva, vai entrar muito em desespero, você vai entrar em depressão, você vai passar por provas espirituais. Você precisa deixar que o Espírito Santo trate a sua mente, trate o seu coração, trate a sua alma, trate o seu espírito. É para que você não venha se vingar de pessoas que muitas das vezes cometeram um ato involuntário. Mas você vai ser próspero, vai ser abençoado para abençoar também essa pessoa lá na frente. José agora, ele foi levado para o Egito. Mas quando ele chega no Egito, ele vai ali para a casa de Potifar. Deus engrandece ele ali, porque naquele lugar ali, alguns dias depois, aquele homem já coloca ele como administrador de todos os seus bens, porque ele entende, esse escravo é diferente. Ele tem sabedoria, ele tem aparência, ele sabe conversar. Ele não é qualquer um. E tudo aquilo que ele faz, a menor coisa possível, dá certo. Deus prospera. Então, porque vai entender, esse é o homem que eu preciso para administrar todos os meus bens. E logo ele ali é o chefe de tudo. Mas a história que acontece logo depois você já conhece. A mulher de Potifar se apaixona por José. Ela quer deitar com José. Ela quer ter um caso extraconjugal com José. Ela prepara o cenário, prepara a armadilha, mas ela cai no cavalo porque José não segue. Aleluia! José era fiel primeiramente a Deus e ao esposo dela. Aquela mulher, ela não era feia, ela não se vestia mal, ela era uma mulher bonita, se vestia bem, certamente os melhores perfumes, então muito cheirosa, atraente, mas nem isso foi o suficiente para aquele homem se corromper na presença de Deus. Aleluia! Certamente muitos já tinham caído naquela armadilha, muitos, certamente muitos, mas José, ele era diferente. Ela preparou o cenário, mas ela quebrou a cara. Ele não caiu. Ele disse: eu jamais posso cometer este delito. Eu não posso ser infiel ao meu Deus, não posso ser infiel ao seu esposo. Ele colocou tudo nas minhas mãos, mas você, ele me inventou, então acabou. Aquela mulher fica com muita raiva. José sai dali, ela rasga um pedaço das vestes dele. Quando o esposo volta, ela diz que o escravo que ele comprou tentou violentá-la. Vocês sabem da história. Lá vai José, agora desceu o calabouço, ficar no presídio, mas lá Deus também honra ele. Ele não vai ficar preso em uma cela, não. Ele vai ficar com a chave da cela nas suas mãos. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus sabia
que José era muito fiel a ele. Independente da situação e aonde ele estava, ele continuava sendo fiel com o mesmo propósito, com os mesmos ensinamentos do seu pai, com o mesmo caráter de sempre. Lá tinha um copeiro, tinha um padeiro, sonharam. José interpretou os sonhos dele e disse: você vai morrer, você vai ser restituído ao seu cargo. Tudo isso aconteceu. Tudo era um projeto de Deus para abençoar a família de José lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Então você pode estar passando provas e dificuldades, mas lembre-se, Deus está no controle da situação. Aquilo que Deus faz agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Deus complica, Deus descomplica e depois Ele vai te explicar. Você vai entender porque tudo foram muito complicado. Amém? Amém. E agora a Bíblia diz que até o faraó também sonhou. O povo para sonhar. Hein? Mas é bom sonhar, é bom gerar expectativa, é bom ter planos, é bom querer algo na sua vida. O faraó sonhou, ninguém interpretava, ninguém decifrava os sonhos de faraó. Chamou todos os astrólogos, chamou todos os filósofos, chamou todos os estudiosos, chamou todos os teólogos, chamou todos os feiticeiros, chamou tudo. Ninguém sabia o que significava. Não tinha como. Ninguém entendia, ninguém sabia de nada. O faraó ficou meio perturbado e disse: se vocês não interpretarem esse sonho, todos vocês vão morrer. Vou mandar matar todos. Precisou chamar quem? Aquele que estava lá no presídio. Chefe do presídio lá, José. Disseram: rapaz, o faraó, tem um rapaz chamado José, que ele interpreta tudo, ele sabe de tudo. Eu tive um sonho, ele interpretou, deu tudo certo. Mandaram chamar José. Ele se apresenta a faraó, e faraó diz: é você que interpreta todos os sonhos? É você que sabe de tudo? E ele diz: eu não sei de nada. Eu não interpreto nada. Nada sei. Mas o Deus que eu sirvo. Aleluia. Ele estava dizendo: Deus que eu sirvo. Ele estava dizendo: